ainda na 1 de Pedro, no capítulo 4. Pedro, capítulo 4, nos diz assim a Sagrada Escritura: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles os mesmos excessos de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, outra vez nesse domingo do Senhor, nós abrimos a Tua Palavra para um tempo de reflexão na Tua instrução, querendo, Senhor, ouvir a Tua verdadeira voz, essa que foi dada aos apóstolos e aqueles que o Senhor decidiu inspirar para registrarem a Tua Palavra nas Escrituras Sagradas. Nós queremos, de fato, ouvir essa Tua voz e, uma vez aplicada aos nossos corações, termos as respostas corretas diante de Ti e andarmos em santidade e obediência ao Senhor, para que o Teu nome santo e grande seja louvado e adorado, em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, amados. Nós continuamos as nossas reflexões dominicais na Palavra do Senhor, por meio da exposição, por meio do sermão pregado, dando a resposta à pergunta: como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? E nesse trecho que nós estamos vendo há alguns domingos já, a resposta é: escolhendo sofrer no modelo de Cristo, sofrer por amor a Cristo. Essa é a resposta que nós damos a uma sociedade hostil à nossa fé. Mas lembre-se do nosso tema mandante, de todo o aprofundamento espiritual desse nosso ano de 2025. Nós devemos construir e desenvolver todos os nossos relacionamentos a partir de um relacionamento que temos com Deus. Todos os nossos relacionamentos devem ter o seu nascimento no relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, então, darmos as respostas no mundo que nos cerca, no nosso dia a dia. Então, nós jamais seremos capazes de escolher sofrer por amor a Cristo se nós não estivermos pensando o desenvolvimento da nossa vida neste mundo a partir de um relacionamento que temos com Deus.
Dessa maneira nós temos pensado assim, e nas semanas anteriores nós temos pensado essa questão de abandonar de uma vez por todas a nossa conduta anterior, que era ditada pela sociedade ao nosso redor, como vivemos parte da nossa vida. Quando no domingo passado o imperativo mais gritante foi: já basta, já chega, vocês já viveram bastante tempo no modelo que vivem os gentios, mas agora é hora de vocês terem uma nova conduta. Essa nova conduta de não participar das idolatrias, das imoralidades, seja em forma cultica, no versículo 3, ou seja, a prática de devassidão, de promiscuidade, de imoralidade, simplesmente por ter prazer nesses comportamentos, já chega, já basta. Uma vez que vocês abandonaram isso tudo, agora isso tem uma consequência. Porque os praticantes dessas coisas agora, por odiarem a vocês, vão difamar vocês. Quando no primeiro termo de difamação, lá no capítulo 2, que nós já tínhamos falado sobre isso, eu disse a vocês que alguém falar de mim o que eu fiz não é difamação, não é calúnia, é agressivo, ofende, não deveria ser assim, mas difamar significa atribuir a você uma fama que não é sua, desenvolver falatórios, inventar coisas e construir uma mentira a respeito de você, como se isso fosse de fato do teu caráter. E no domingo passado nós vimos que eles faziam isso muito no cristianismo primitivo, quando a principal acusação é que esses cristãos eram ateus, que eles não adoravam a Deus, que eles não temiam a Deus, que eles eram ateus, porque não se prostravam e não prestavam cultos aos deuses da crença do mundo greco-romano. Dessa forma, agora essas difamações vão se espalhar de várias maneiras a respeito desses cristãos. Quando nós já vimos em sermões anteriores, então, dizendo que bom que eles falem de vocês mentiras, que de fato eles difamem vocês, mas por causa do bom comportamento e do bom relacionamento de vocês com Cristo, inventando mentiras a respeito de vocês, e não falando de vocês numa prática errada que vocês de fato cometem. E aí nós precisamos pensar uma coisa aqui, nessa questão ainda de difamação, de inventar coisas a respeito. Quando eu cheguei à igreja, um pouco mais de 30 anos atrás, quando de fato aconteceu a minha conversão, eu ainda alcancei um tempo que o mundo odiava a igreja porque a igreja era santa. Porque a igreja tinha um comportamento santo, um comportamento diferenciado, um comportamento que não se parecia em nada com o comportamento do mundo. Isso por quê? Porque se carregava os valores bíblicos de forma doutrinária e se praticava esses valores bíblicos de tal maneira que o testemunho desses crentes era gritante. Então, várias e várias vezes, ainda como novo convertido, experimentei humilhações extremas só porque eu era crente. Rejeições, acusações, mentiras, agressões, inclusive física, só porque eu era crente. Eu lembro que quando eu entrava na rua que eu morava, e olha que a grande maioria das pessoas até hoje são bons amigos de infância, o coro de algazarra, de zombaria, de gestos obscenos, de provocações eram enormes. Eu me lembro do primeiro amigo meu que eu trouxe para Cristo, levei à igreja e tal, ele estava tão fragilizado ainda como novo convertido, que ele me pedia para levar a Bíblia dele para a igreja, dizendo que ia resolver alguma coisa, e de lá que ia para a igreja
só para não passar com a Bíblia na rua e não experimentar esse escárnio, esse ódio, simplesmente porque ele era um cristão. Quando passávamos na porta de bares, por exemplo, era recorrente o fato de alguém atirar, por exemplo, cerveja do copo na gente e coisas do tipo. Éramos muito odiados na sociedade em que vivíamos, simplesmente por sermos crentes. Simplesmente por sermos crentes. Eu já perdi, na época que eu trabalhava ainda secularmente, eu não sei se eu já disse a vocês, mas durante 10 anos eu fui trocador de ônibus. E naquele tempo eu perdi boas escalas de trabalho, simplesmente porque um motorista dizia assim: eu não vou trabalhar com esse crente, pode tirar ele da minha escala. E coisas do tipo, tramas para me tirarem de escalas boas. Experimentei isso umas 2 ou 3 vezes. Uma vez eles me chamaram no escritório da garagem, como a gente falava, na central, e me tiraram de uma escala muito boa, porque o motorista tinha passado 5 minutos mais cedo na esplanada dos ministérios, e os passageiros ali reclamaram que tinham perdido o ônibus, porque o ônibus passou 5 minutos mais cedo. Então eles me chamaram na garagem e me deram 1 dia de suspensão, porque o motorista passou 5 minutos mais cedo. Então olha só, era essas perseguições, nós não tínhamos nome. Era o crente safado, o crente vagabundo, o crente... Era assim que nós éramos tratados. O mundo nos odiava, simplesmente porque éramos crentes. Familiares nossos cortavam relacionamentos, nos amaldiçoavam. Pais expulsavam filhos crentes de casa. É a minha casa ou a casa dos crentes, ou a igreja dos crentes. Então nós experimentávamos forte resistência e fortes acusações e difamações e agressões, porque de fato o nosso testemunho em Cristo e a nossa vida em Deus era muito gritante, era muito testemunhal, era muito visível essa diferença, e o mundo nos odiava por isso. E quando você perguntava, alguns perguntavam: ô rapaz, peraí, por que você está tratando o irmão assim? A resposta era: é só porque era crente. Uma vez eu vi um colega num bar aqui no setor, e o colega de trabalho, eu ia passando na calçada e ele me gritou: ô fulano, venha. Eu cheguei, e aí no meio da roda do bar lá, tinha cerca de umas 20 pessoas, todas bebendo. Ele começou a fazer algazarra comigo e dizia: olha aqui o crente safado, sem vergonha, não sei o que e tal, sua bênção pastor, não sei o que, e aquela zombaria toda. Aí dizia: eu trabalhei com esse menino quando ele tinha uns 14, uns 15 anos de idade, 16, isso era assim, era desse jeito, fazia isso, tudo no passado era isso, e agora aparece aqui dizendo que é crente, olha não sei o que e tal. Algumas pessoas do bar estavam olhando aquela cena de zombaria e escárnio comigo, feito por um colega de trabalho, que era inclusive um amigo. Aí um camarada que estava ainda um tanto quanto sóbrio veio de lá junto com mais 2 e falou: ô fulano, para com isso, rapaz. Se esse rapaz foi tudo isso aí que você falou, o que aconteceu na vida dele foi um milagre. Não faz isso não. E até me pediram oração. Mas havia essa zombaria, essa rejeição, essa agressividade, porque agora você não pratica mais aquilo que você praticava. Agora você não anda mais com quem você andava, você não aprova mais esses comportamentos e não tem mais esses comportamentos, porque os valores do seu coração, o seu caráter foram agora transformados por Cristo, e agora é totalmente diferente esses aspectos. Mas veja lá, já foi assim um dia por causa disso. Então antes o mundo odiava a igreja, porque a igreja era santa. Agora esse ódio prossegue, ele continua. Agora, hoje o mundo odeia a igreja
porque a igreja é igual ao mundo e diz ser santa. Mudou um pouco disso. Por isso que o apóstolo Pedro diz: olha, se eles vão escarnecer de vocês, se eles vão acusar vocês, se eles vão difamar vocês, que seja por isso, porque vocês não praticam mais os mesmos excessos e devassidão que eles, porque vocês não são mais igual a eles. Que o que eles têm a dizer sobre vocês seja uma difamação. Os tempos passaram e 3 décadas para cá foi o suficiente de você ver uma degradação horrorosa na vida dos crentes. Olha só, o mundo vive em prol de quê? Em busca da tal felicidade. E um degrau para essa felicidade é justamente o ter, a cobiça por arrecadar, ajuntar, armazenar, ter. Quais são os valores de boa parte da vida dos cristãos? A busca da tal felicidade, e para isso eu preciso ter. Eu não estou falando de melhoria, eu não estou falando de sustento, eu não estou falando de conforto, eu estou falando de cobiça mesmo, no mesmo valor do mundo, usando as mesmas estratégias do mundo, fazendo o mesmo tipo de negociação do próprio caráter como o mundo faz. A forma de andar, o entretenimento, eu tenho falado isso aqui na igreja repetitivamente, é assustador quando você vê a página, o perfil, o status, eu sei lá a diferença desses termos, dos crentes nas redes sociais. Eu fico pensando, por que irmãs, mulheres de Deus, faz tanta questão de se expressar nas suas publicações, nos seus posts, nas suas fotos de perfil, de forma tão sensual, vulgar e às vezes imoral ao extremo? Porque raramente você vê irmãs na sua foto de perfil do Facebook, do Instagram e outros, com a Bíblia, por exemplo, saindo do culto da igreja, mas elas fazem questão de postar de biquíni na praia. O que foi que aconteceu? Qual que é a diferença desse povo? E você não vê homens com o evangelho na boca, também nas suas redes sociais. Você vê ele postando, malhando na academia, ou que os vídeos dele é de comemoração de vitória no futebol, ou zombando a derrota do outro no futebol, postando coisa de cobiça, de coach, de triunfalismo, de ganância. As discussões políticas no campo da política não são uma opção do que o Evangelho diz, como um cidadão tem que se portar, como as leis têm que agir, como um político governante tem que governar, mas é pura e simplesmente o ostentar e o levantar de uma bandeira, a bandeira pela bandeira. E você fica perguntando: o que foi que aconteceu com os crentes? O que foi que aconteceu com os crentes? A revolta não é pela injustiça governamental, pela corrupção, pela desonestidade, pela perversidade. A revolta é simplesmente porque eu tenho uma outra bandeira política, porque eu tenho uma outra bandeira, não é pelo valor verdadeiro. Você vê cristãos acovardados, esquecendo de que são forasteiros, são peregrinos. É intrínseco na identidade de um cristão. Se você não se recorda, eu relembro a você, capítulo 1, versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo.
Olha o versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros e andam dispersos. Se você não lembra disso, toda vida que eu saio dessa condição para me adequar ao mundo, para atender os reclames e os tames do mundo, eu estou me esquecendo da minha própria identidade. Eu perco a minha própria identidade cristã. E o que vai me restar? Andar segundo anda o mundo. E como diz o apóstolo Pedro, esse mundo, ele tem que te rejeitar, ele tem que te difamar, ele tem que te estranhar, porque você não vive mais da mesma maneira que eles, cometendo excesso e devassidão. Essa é a diferença. Mas Deus não fica sem testemunho. E essa sociedade ainda é hostil. Deve ter uma hostilidade grande com aqueles que não negociam os seus valores, com aqueles que não negociam os seus valores, os seus princípios bíblicos, doutrinários, princípios de santidade vivencial. Eu não estou me fazendo autorreferente nesse sermão, porque nós estamos vendo desde o começo que o nosso modelo é Cristo, e nos sermões anteriores, aqui desde o versículo 13 até o versículo 22 do capítulo 3, discorremos bastante dessa coisa de Cristo ser o nosso exemplo. Mas olha só, há alguns anos atrás eu fui na contramão do pensamento e do comportamento mundano da Igreja Evangélica de Brasília. Quando o costume cultural, atribuindo inclusive verbalização de glória a Deus e de forma hipócrita, o costume da Igreja Evangélica em Brasília, no Distrito Federal todo, é invadir áreas públicas e construir templos. E depois fazer aliança com políticos, geralmente políticos também evangélicos, tá? Para sustentar essa invasão de terra pública e no girar do poder político em algum momento receber e de forma ilegítima uma escritura de um terreno que fora invadido. Por que você acha que é assustador esse negócio aqui no Distrito Federal? Por que você acha que a grande maioria das cidades do Distrito Federal, inclusive as que têm mais péssima qualidade de vida, existem por meio de invasões de terra pública, de grilagem de terra pública, coisa desse tipo? Como é que os cristãos vão ter comportamento diferente se as suas próprias igrejas invadem terrenos públicos para construir os seus templos e ainda diz que isso é bênção vindo de Deus? É claro que os cristãos vão ser também invasores de terra pública, invasores e furtadores daquilo que não é seu. Mas enfim, eu andei na contramão disso há cerca, sei lá, de 18, 20 anos atrás. Eu sou muito ruim de data. Mas lá pelos início ali, meados da primeira década dos anos 2000, eu entrei em licitação, com o CNPJ da igreja, obviamente, entrei em licitação na Terra Cap, comprei um terreno da Terra Cap, fiz todo o trabalho de arquitetura exigido pela lei, de engenharia exigido pela lei, busquei alvará de construção e construí um templo. Tudo dentro da legalidade, com direito até o administrador de Ceilândia na época, e com a Rede Record e com a polícia para derrubar o templo da minha igreja, dizendo que eu estava invadindo terra pública, e depois de uma forma muito arrogante, esfregar toda a documentação na cara dele. Aí ele disse que a minha construção estava além do que dizia os projetos de construção, e ele pessoalmente pegou uma fita métrica e ele não achou 1 milímetro sequer a mais daquilo que era de direito da igreja. Agora, a própria autoridade governamental,
foi fiscalizar o que não precisava de fiscalização, quando eles próprios faziam vista grossa, aprovavam e encorajavam a invasão de terra pública por meio de igreja. Mas a minha, que era legal, eles foram lá. E na época Deus precisou me abater anos depois, porque a arrogância era a minha marca. E eu dizia para a repórter da Record: você está filmando isso aí? Filma isso ao vivo. Eu disse para aquele camarada que era um oficial da Polícia Militar, administrador de Ceilândia, eu disse para ele: vá prender ladrão, porque eu aqui, eu e meu povo, nós já perdemos as contas do tanto de assalto e tentativa de estupro que nós protegemos pessoas aqui nesse terreno baldio, enquanto estamos aqui de noite, de plantão, cuidando do material de construção para não ser roubado, porque nessa cidade não tem segurança. Você veio da administração regional de Ceilândia até o setor, tu viu quantos buracos tu teve que driblar com a tua comitiva para chegar até aqui. Vai fazer o teu trabalho, rapaz. O meu trabalho é honesto, o meu trabalho é correto. E esse indivíduo saiu com ameaças e rejeitando muito a minha postura e me odiando. Sabe por quê? Porque a nossa postura enquanto igreja, a minha postura enquanto pastor ali, era de forma bíblica e correta. Agora, isso não começou aí. Para obter aquele alvará de construção na época, eu fiquei 2 anos esperando, dependendo apenas de um carimbo. Tudo que eles exigiram de mim eu fiz. Todos os impostos que eram extorsões eu paguei. Tudo que você imaginar, CAESB, SEB, Defesa Civil, tudo foi extorsão. E eu paguei tudo. Fiquei 2 anos esperando um carimbo de dizer: pode construir. Semanalmente eu ia na administração regional de Ceilândia: já liberou aqui meu alvará de construção. Cerca de 2 anos. Agora, eu podia começar essa construção só com um protocolo. Mas eu disse: não, eu quero o alvará. Eu quero o alvará. Mas enfim, volta para cá. Antes disso, quando eu estava dizendo, quando eu estava indo em busca do alvará, eu percebi que alguém estava travando as coisas. E tinha ali funcionários de cargos comissionados que eram de igrejas evangélicas, filhos, esposas de pastores que trabalhavam ali em cargo comissionado. Então eu encontrei uma moça que tinha um cargo de chefia, que eu estava no dia que ela foi batizada, aos 14 anos de idade. O pai dela tinha relacionamento de amizade comigo, e eu chamei ela num canto e disse: vem cá, tem alguém travando isso aqui para mim, não tem? Aí ela disse: veja bem, pastor, nós não precisamos hoje ficar aí presa a esses negócios, as burocracias de uma administração regional. Hoje nós temos pessoa por a gente. Hoje, graças a Deus, nós temos deputados evangélicos que podem pleitear a nossa causa lá nas instâncias altas do governo. Mas por que um cidadão que está fazendo tudo que o governo exige precisa de um deputado agindo por ele? Não! Eu não estou pedindo nada, eu só estou exigindo, como cidadão que atende a todas as exigências, que alguém faça o seu trabalho aqui dentro, cujo trabalho é só dar um carimbo, porque já tudo aprovado, tudo que pediram eu já fiz, é só um carimbo. Porque eu precisaria de um deputado para que eu consiga um carimbo no alvará de construção, quando eu estou 200% dentro da legalidade exigida? Não faz sentido isso para mim. Agora, esse mesmo deputado, para quem trabalhava essa moça, e que eu conhecia pessoalmente, relacionalmente, que tinha um grupo de igrejas que o apoiava e alavancava a sua campanha, eu não estava no meio desse grupo de pastores. A minha igreja não estava nessa associação para alavancar a campanha. Então eu chamei ela num canto ainda mais restrito e disse: é o deputado fulano de tal que mandou barrar isso aqui, não é? E aí ela ficou assim e falou: olha,
Eu estava no dia que você foi batizado. Seu pai é meu amigo. Deus está vendo tudo. Somos só você, eu e Deus aqui. Só responde isso para mim. Pelo menos meneando a cabeça. É justamente esse deputado que você está dizendo para eu acionar, para agilizar as coisas para mim, quem está barrando isso aqui, não é? E ela fez assim. Ok. O apóstolo Pedro disse: gente, não é por aí. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. E seja deputado, ministro do Supremo, onde quer que vocês cheguem, nunca percam de vista que vocês são peregrinos, que vocês são forasteiros, que a pátria de vocês não é aqui, e que a sociedade em que vocês estão inseridos vão odiar vocês, porque vocês não praticam a mesma coisa que eles. Então, se portem assim, onde quer que vocês cheguem, onde quer que vocês estejam, em grau de autoridade ou em grau de submissão, onde quer que vocês estejam, sejam esse tipo de cristão. Escolham, por amor a Cristo, sofrer, ao invés de dialogar, negociando e abrindo mão dos valores bíblicos para não receber contra vocês um ódio de uma sociedade que odeia Deus. Mesmo que parte dessa sociedade que está te trazendo tribulações agora esteja travestido de cristão, ou seja, não seja cristão verdadeiro, porque esse mesmo deputado fora preso meses depois, anos depois daquela situação, ele foi preso envolvido em corrupção ativa no Distrito Federal e ficou nacionalmente conhecido por fazer a fabulosa oração da propina, agradecendo a Deus pela propina. Então, olha só, existe cristãos e existe gente vestida de cristão. Agora, até aí tudo bem. O que é muito esquisito é cristão vestido de mundano. E eu não estou falando de estereótipo, eu não estou falando de calça, de camisa, de vestido. Não que essa parte também não seja importante e que não tenhamos o senso de decência no nosso vestuário, no nosso aspecto externo, mas eu estou dizendo de um valor intrínseco no coração. Eu não vou fazer o que o mundo faz. Não, se eles querem me odiar, então que eles façam isso me difamando, inventando mentiras a meu respeito, me caluniando, movendo as leis de forma injusta contra mim, e eu estou disposto a sofrer tudo isso por amor a Jesus, porque foi isso que Jesus experimentou nessa sociedade que odeia Deus, quando aqui ele esteve na forma humana. O apóstolo Pedro diz, recapitulando, acompanha comigo o versículo 4 e versículo 5. Por isso, difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vão prestar contas. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. A igreja está absolvida de todos os seus pecados em Cristo Jesus, porque o sacrifício de Cristo tomou sobre ele, Cristo tomou sobre ele, cravou na cruz. O seu sacrifício é suficiente, o derramar do seu sangue é suficiente para lavar todos os nossos pecados, passados, presentes e até futuros. Os pecados que nós ainda vamos cometer, eles estão perdoados em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, simplesmente porque cremos em Cristo Jesus. Ah, que boa notícia, então deixa eu continuar pecando. Não. Sabe por quê? Porque embora estejamos absolvidos para não receber a sentença de condenação eterna, todos os nossos atos, todas as nossas ações,
todo o nosso comportamento, tudo o que fazemos nesse mundo, nós havemos de dar contas a Deus, de prestar contas a Jesus. O apóstolo Paulo diz: ele não será condenado, mas será salvo meio que pelo fogo. Eu não sei o nível de constrangimento, eu só sei que no juízo final, quando Deus for julgar o seu povo, a sua igreja, nós vamos experimentar algum tipo de constrangimento. Condenação eterna é certo que não, mas teremos de prestar contas. Teremos de prestar contas de todos os nossos atos. Agora, os ímpios não. Os ímpios, eles vão para essa mesma prestação de contas, mas eles vão apenas entender porque eles estão condenados ao inferno por toda a eternidade. Eles comparecem para receber sentença de condenação eterna. Isso mediante o averiguar de cada coisa que eles fizeram nessa vida. Essa é a grande diferença entre pecadores que estão em Cristo Jesus, a igreja, e pecadores que não querem Cristo Jesus. O mundo, aqui também chamado de gentios, na fala de Pedro. Mas olha só, toda essa devassidão excessiva que nós vimos no versículo 3, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, e até as difamações do povo de Deus, esse excesso de devassidão, versículo 4, versículo 5, eles hão de prestar contas. Eles hão de prestar contas. E nós também. Só que nós prestaremos conta como pessoas que se arrependeram e que não vivem mais assim. Olha a diferença. Esse cristão verdadeiro agora peca por vacilar, peca por tropeçar, peca por errar o alvo, não é uma constante mandante, não é uma vida escrava, orgulhosa, determinada, obstinada para viver pecando. São erros cometidos, são pecados cometidos, que esse cristão imediatamente sente o pesar no coração, da confrontação do Espírito Santo com a palavra de Deus, dizendo: se arrependa, Jesus tem perdão para você. Sempre nos aconselhamentos eu gosto de usar essa ilustração, e talvez alguns de vocês já receberam de mim essa instrução. No aconselhamento bíblico eu digo: olha, os nossos pecados estão perdoados, mas imagine isso como aquele cartão de promissória. Alguns nem sabem o que eu estou falando, mas antes do advento do cartão de crédito, nós comprávamos a créditos, e dependendo do lugar, eram preenchidos promissórias com datas de cada vencimento, e o valor daquele vencimento na determinada data. Então nós procurávamos lá a gerência, a tesouraria da loja, e dizia: olha, eu vim pagar a minha conta aqui do óculos que eu comprei. Ah, qual é o seu nome? Fulano e tal. O indivíduo pegava aquela pasta com aquele bloco de promissória, recebia o pagamento, destacava aquela promissória lá, aquela parte do promissório, dava um carimbão assim de pago, e você botava aquela promissória no bolso e dizia: um a menos, mês que vem eu volto para trazer a próxima parcela. Era desse jeito. Era com essas promissórias que eles moviam causas em juizado para tentar receber o prejuízo. Depois as coisas foram mudando, e de repente alguns vão saber do que eu estou falando, que era o glorioso carnê. Lembra do carnê? Esses dias eu fiquei surpreso em saber que alguém tinha comprado na Casas Bahia com o glorioso carnê da Casa Bahia. Eu já comprei no carnê da Casa Bahia. Eu não sabia que existia isso mais. Para mim isso já tinha ficado no passado faz tempo.
Mas você comprava lá um troço de 24 parcelas com um juro do inferno, mas tudo bem, era a maneira de você comprar um eletrodoméstico. E aí você ia mensalmente na Casa Bahia pagar essa parcela, e agora a coisa mudou, não era mais um carimbo, eles meio que colocavam isso numa máquina e aparecia uma autenticação de que aquela parcela estava paga, e você dobrava aqui dentro do carnê e ia contando, poxa, um a menos, né? E era assim que funcionavam as coisas, que a gente comprava a crédito antigamente. Mas mesmo agora, com toda a tecnologia, tem lá a famigerada, endiabrada fatura do cartão, fatura do cartão. Não é que você, lá no aplicativo, você olha o que você deve daqui 10 meses ainda. É um inferno esse negócio. Não mudou nada, só mudou as tecnologias. Mas enfim, você sabe que aquela conta vem na fatura do cartão mês que vem. Eu fico olhando lá, uma de 10, duas de 10. Quando chega 10 de 10, eu falo, meu Deus. O problema é que quando eu olho para a fatura tem mais 3 dividido também em 10, né? Mas olha só, é assim, e há aquele alívio. Até porque quando tu atrasa um troço daquele, é juros sobre juros, e daqui a pouco não tem mais o que fazer, nem vendendo os teus bens tu consegue pagar mais juros de cartão de crédito. É uma lástima. Os cristãos não deveriam viver assim, gente, pelo amor de Deus, não deveriam viver assim. Pelo menos não atrasando, para não gerar esses juros. Mas olha só, beleza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: olha, constava nos registros de Deus, presta atenção nisso aqui, constava nos eternos registros de Deus, escrito de dívida que pesava contra vocês, um escrito de dívida impagável. O exemplo disso foi o que Jesus ensinou lá na parábola do credor incompassivo. A soma de dinheiro ali corresponde ao PIB de um país próspero. Esse era o escrito de dívida, ou seja, uma dívida impagável. Estava lá registrado nos registros de Deus, e você não tinha como pagar isso jamais. Muito pior do que o carnê da Casa Bahia, do que o carro financiado, do que a casa financiada lá na Caixa Econômica, muito pior do que as promissórias, muito pior do que a fatura do cartão de crédito com juros de 10% ao mês, muito pior do que o agiota desgraçado, que tem gente que se deixa escravizar por essa malignidade. Muito pior eram os escritos de dívida que pesava contra nós nos eternos registros de Deus. Que coisa, como é que nós vamos fazer com isso? Ninguém pode pagar isso jamais. Paulo, ainda no capítulo 2 de Colossenses, salvo me engano, versículo 14, se não for um vizinho do 14 ali, eu não estou com a Bíblia aberta aqui agora, diz que Cristo cravou consigo na cruz, esse escrito de dívida que constava nos registros de Deus e que era contra nós. Ele cravou consigo na cruz. Ou seja, ele pagou toda a nossa dívida. Sabe? Mas o carnê, a promissória, a fatura ainda está lá registrando o teu débito. Essa que você tem na mão ainda está lá registrando. Você é consciente, eu tenho um carnê, eu tenho uma dívida, porque você continua pecador. Só que essa dívida agora é aquela que você vai contraindo dentro da responsabilidade. Repito, por vacilar, por tropeçar, por errar o alvo. Mas os juros, aí o Senhor diz: isso aí também está pago. Só que eu quero uma atitude tua. Eu quero que você compareça para dar baixa nessa promissória. Quando você chegar lá, você já vai receber um carimbo de pago.
Quando você chegar lá, você já vai receber uma autenticação de pago. Quando você chegar lá, alguém já vai estar rasgando a promissória e falar: está aqui, me dê aqui, está pago. É isso aqui. Só que você tem que comparecer para dar baixa. Do que eu estou falando, de forma figurada? É quando esse crente, ele sabe dessa responsabilidade, ele sabe que prestará contas a Deus, e então, cotidianamente, ele faz aquilo que nós fazemos na liturgia do culto aqui antes do sermão. Ele, no secreto do seu quarto, no dia a dia, nas suas devocionais, no culto da igreja, ele confessa os seus pecados a Deus. Pega agora a minha analogia, é você vindo da baixa na promissória que já está paga. Confessa esses pecados a Deus. Confessa esses pecados às autoridades de Deus que são competentes para ouvir essa confissão. Confessa esses pecados a cristãos maduros, idôneos com a palavra de Deus, para ouvir essa confissão. Confessam esses pecados a Deus. Sabe, Senhor, essa semana eu agredi, essa semana eu menti, hoje eu fiquei irado, ofendi alguém. Sabe, Senhor, perdoa-me porque o meu coração está mundano ao extremo. Sabe, Senhor, eu prefiro a barra de rolagem do celular para tudo quanto é podridão inútil do que a tua palavra, do que estar contigo. Eu prefiro a solidão egoísta do que a comunhão, não só com a igreja, mas com a minha própria família em casa. É comparecer diante de Deus para dar baixa nessas promissórias. A dívida está paga, mas você precisa ter uma atitude de responsabilidade. Eu estava lá em Teresina, como é do conhecimento de vocês, a semana antepassada. Cheguei no domingo aqui direto do aeroporto e estava conversando lá com um homem, um senhor, um homem de Deus, que havia me hospedado em casa. E ele dizia: rapaz, esse povo de Brasília é complicado. Eu digo: não fala não. Aí ele disse: vendi um carro. O cara saiu daqui com tudo quitado, tudo certo. Falou: não, chegando em Brasília eu transfiro. E pelo menos 3 vezes por semana está chegando multa aqui para mim no meu nome. O cara não transferiu o carro. É multa atrás de multa. E eu não sei porquê, mas as multas são todas no mesmo lugar e são todas semanas. É difícil ter uma semana para não chegar uma multa aqui no meu nome. Eu fui somar aqui e falei: meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essas multas? Porque tem um programa de pontuação de carteira, de punição, de dívida ativa. Vocês sabem esse problema. E aí ele foi lá e procurou lá e falou: não, vou no Detran para resolver esse negócio, porque eu preenchi DUT, eu fiz comunicado de venda, por que essas multas estão chegando no meu nome aqui? Aí quando chegou lá no Detran, o funcionário encarregado disse: fique tranquilo, vai continuar chegando as multas no seu nome, porque ele não fez a transferência do carro, mas tem aqui um comunicado de venda que diz que você não deve absolutamente nada ao Detran, não são dívidas suas. Olha só que legal, mais uma ilustração para a analogia. Olha só, ok, eu estou praticando pecados, mas essa conta não é mais minha, o Senhor já carregou na cruz. Qual é a minha responsabilidade? Comparecer no lugar, com a pessoa de competência, para dar baixa nessa conta. Quando você vem a Jesus confessando os seus pecados, quando você vem a Jesus trazendo isso, é o dar baixa na conta. Ok, até tá aqui, tá no teu nome, foi você mesmo que mentiu, foi você, mas olha, está perdoado, você se arrependeu, está perdoado. O efeito do que Cristo fez na cruz está agora impetrado sobre a sua vida, está perdoado.
Eu fico triste com cristãos tentando pagar os seus próprios pecados. Não dá, você não consegue, e já estão pagos. O que você precisa é se arrepender e confessar esses pecados. Confessar e se arrepender da prática dos mesmos. Esse é o da baixa na promissória. Agora, volta para o versículo 5. Essas pessoas do mundo hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E nós também. Só que nós prestaremos conta como absorvidos desses pecados. Mas eu vou prestar conta das palavras que saíram da minha boca. Eu vou prestar conta dos sermões que eu preguei aqui na igreja. Eu vou prestar conta das minhas atitudes lá fora. Não como um condenado, mas no dia do juízo haverá constrangimento. Porque eu tive toda uma vida para dar baixa nessas promissórias. E partir para a eternidade sem fazê-lo. Eu repito, o apóstolo Paulo diz: não há condenação para o tal, mas o mesmo vai escapar fedendo a fumaça, vai pelo menos ser chamuscado pelo fogo. Mas olha só, eu não sei o nível desse constrangimento. Mas volta lá. Vamos escolher sofrer por amor a Cristo, porque esses que não o fizerem, a prestação de contas será terrível, porque serão julgados para receber condenação eterna. Aquele que é competente dispensa a identidade, já que Pedro está falando dele desde os primeiros versículos até aqui, que é justamente Jesus Cristo, o justo juiz, que se assentará no seu trono para julgar a vivos e mortos. O credo apostólico contemplou muito bem isso, vendo a cena de Apocalipse, quando todos os mortos ressuscitarão e os vivos também ali comparecerão, e Cristo Jesus julgará todos, vivos e mortos. Essa é a nossa confissão convicta quando faremos em coro daqui a pouco, antes da Eucaristia. Jesus virá julgar vivos e mortos. Esse é o que tem a competência que Pedro está dizendo aqui, os quais vão prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Mas eu quero hoje apenas introduzir isso, porque no domingo que vem, eu quero falar com vocês sobre essa competência e sobre esse julgamento e sobre o versículo 6 na afirmação que faz, inclusive contemplando a nossa própria vida. Mas por ora, pense sobre esse nosso estado e essa nossa responsabilidade de abandonar os excessos e as devassidões de uma vez por todas do mundo, que eles falem mal de nós, mas falem caluniando, difamando, inventando mentiras, e que seja qual for o preço, a nossa escolha seja: eu sofro por amor a Jesus, porque eu não vou negociar nenhum valor de Cristo para ficar bonito na foto, para fazer valer o que eu sou. Não. Eu vou escolher sofrer por amor a Cristo. Isso não fala de covardia, isso não fala de omissão, isso não fala de irresponsabilidade, isso não fala de medo, isso não depõe de postura condizente. Jesus em momento algum se acovardou, em momento algum ele teve medo, em momento algum ele deixou de falar o que tinha que ser falado. Em momento algum Jesus foi covarde ou irresponsável. Ele sofreu as consequências justamente por ter essa postura. O que eu devo evitar o outro polo.
Eu tenho amigos, homens de Deus, inclusive nessa igreja, que são pessoas que eu confio para estar na minha vanguarda, para estar na minha retaguarda e dizer: eu tenho companheiros de batalha de verdade, são homens de verdade, que se o cancão piar, eu não vou ficar sozinho aqui no açoite. Mas são esses mesmos homens de Deus que eu preciso dosar, eu preciso repreendê-los, eu preciso estar sempre corrigindo posturas deles, porque eles vão de um extremo para o outro. Se por um lado eu não devo ser covarde, omisso, irresponsável, medroso, e não deve faltar firmeza masculina em mim, por outro lado eu não tenho o direito de ser agressor, violento, desrespeitoso com o outro. Não. O modelo é Jesus Cristo. Firmeza se necessário, dureza se necessário, mas nunca no modelo mundano, de agressão, de violência, de desrespeito, nunca. Então entendam bem isso, porque é assim que o mundo vai ver em nós Cristo, não nós nos comportando igual a eles, mesmo na nossa firmeza, na nossa não covardia, na nossa coragem, no exercício da nossa hombridade. O mundo não pode ver nas nossas atitudes as mesmas atitudes que eles têm. Então cuidado com os extremos, A palavra-chave mais usada, que deve ser mais usada no cristianismo, é equilíbrio firmado na rocha. Voltando para Pedro, é isso, que o mundo acuse vocês mentindo, porque vocês não praticam mais as coisas que eles praticam. E abram do olho, e que esse mundo abra do olho, porque o julgamento do Senhor, o julgamento feito pelo Senhor se aproxima, e haverá uma prestação de contas. Curvem as vossas cabeças para orar sobre isso um pouco. Deus bondoso, que jamais nos esqueçamos que somos peregrinos e forasteiros, que vivemos em meio a uma sociedade hostil à nossa fé, que nós temos olhos, uma multidão de testemunhas, com os olhos fixos sobre o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso caráter, as nossas posturas, dentro e fora da igreja. Que se temos que experimentar esse ódio do mundo, que experimentemos, porque somos autênticos e verdadeiros nas nossas escolhas e posturas. E que se eles vão nos caluniar e nos difamar, eles farão isso usando a eficácia fraudulenta da mentira, ou a ineficácia da mentira, mas que o nosso testemunho seja gritante como um testemunho que revela o Senhor em todas as nossas escolhas, decisões e relacionamentos. Que a tua boa mão guie o teu povo, enchendo-os do teu Espírito, para fazer sempre a escolha de, por amor a Cristo, receber o sofrimento, não no modelo do mundo, não vivendo no modelo do mundo, mas vivendo no modelo do Senhor mesmo. Nos encoraje nesse propósito e nessa vida assim, dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém.